Muito bem, começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata do mundo do trabalho. Hoje recebendo um dirigente sindical do setor químico, preside a federação da categoria FEQINFAR, é da direção nacional da Força Sindical, é meu amigo, que é o Serginho Leite. Serginho, eu queria falar sobre BRICS sindical. BRICS, as pessoas, de modo geral, sabem do que se trata, porque é aquela reunião de países cuja sigla, né, BRICS representa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Olha, isso. Eu não decorei, hein? Por isso que eu tive que pensar. E o movimento sindical procura fazer encontros paralelos ao grande encontro dos ministros do trabalho do BRICS, que houve agora em Brasília, de 16 a 21 de setembro. O Serginho representou o Brasil e presidiu, digamos, a delegação de trabalhadores, cerca de 100 dirigentes do Brasil e do mundo. Serginho, o que vem a ser BRICS sindical? Bom, primeiro, prazer novamente estar aqui participando do vídeo da semana da Agência Sindical. O BRICS, na verdade, como bem você já explicou, né, na verdade é um bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que só para as pessoas, né, terem uma ideia, ele representa quase 40% da população do planeta. Nós estamos falando em 3 bilhões e 700 mil, 3 bilhões e 800 mil pessoas representadas por esses países, dá quase metade, né, do planeta, né, quase mais de 7 bilhões de pessoas que vivem. Então, imagine o potencial econômico que essas 5 nações representam em relação à população de consumo. Então, quando surgiu esse bloco econômico do BRICS, o movimento sindical do Brasil e desses demais países se reuniram em Fortaleza e fizeram um importante encontro. Falaram, olha, então vamos criar o BRICS sindical, né? Um encontro sindical dos trabalhadores do país dos BRICS. O objetivo principal é que os debates entre as nações, entre os governos, ele não se restringisse ao mercado comum de bens e serviços, mas que também representasse uma possibilidade de que o crescimento, o desenvolvimento desses países no comércio pudesse trazer uma condição melhor de vida na Índia, na China, no Brasil, que pudesse ter a geração de emprego e trabalho decente, que nós pudéssemos, na verdade, exportar igualdade, né? Então, com esses e outros objetivos que lá em Fortaleza, naquele primeiro ano do encontro do BRICS, se trabalhou. E aí, sucessivamente, ano a ano, teve período que acabou esse encontro acontecendo a cada 2 anos, porque ele acompanha a reunião dos encontros de ministros do trabalho de cada um desses países. Esse encontro realiza, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, além de todo o trabalho que nós fizemos, que foi uma honra coordenar os trabalhadores nesse fórum, nós nos despedimos dessa função porque a presidência pro tempore do BRICS passa para os companheiros da Rússia. Então, esse mesmo evento, no próximo ano de 2020, ele acontece na Rússia. Perfeito. Esse encontro aconteceu em Brasília. Agora, o esforço do movimento sindical é para que o BRICS sindical passe a integrar a agenda oficial do grande encontro a que se referiu o Serginho. Nós temos possibilidades, Serginho, você acha que de entrar na agenda oficial do evento? Olha, há uma resistência, de certa forma, de alguns países, por exemplo, na última que teve o ano passado na África do Sul, o governo sul-africano se posicionou contrário, porque, segundo alguns países, e agora o Brasil comunga dessa ideia, não existe um BRICS empresarial, então por que ter um BRICS sindical? Que a reunião dos ministros de trabalho já abre um espaço para o empregado e para o empregador fazerem as suas considerações, então nós não conseguimos essa aprovação. Mas devemos admitir que em todos os países que nós passamos, desde a realização do BRICS sindical,
em todos o movimento sindical foi recebido e teve espaço para dialogar tanto com os governos quanto com os empregadores, fazendo propostas, elaborando uma declaração que pudesse representar o pensamento dos trabalhadores e busca influenciar a decisão dos ministros no sentido de que a declaração que esses ministros eles aprovam a cada ano ou a cada 2 anos, dependendo do país, ele pudesse levar em conta alguns pontos, como o reconhecimento do BRICS, que muito bem se lembrou, a questão da formação profissional e técnica e oportunidade para as pessoas, considerando aí os avanços tecnológicos e a indústria 4.0, a gente ter uma transição justa no futuro do trabalho, que nós pudéssemos, no caso do banco do BRICS, né, todo mundo sabe que o BRICS criou um banco, né, como se fosse o Banco Mundial, o BRICS tem um banco, que os trabalhadores pudessem participar desse conselho do banco para, inclusive, direcionar recursos para que possa promover a igualdade de oportunidades. Agora, Serginho, você falou em dois momentos, né? Na abertura e depois fez lá a fala em nome da delegação sindical. Mas eu sei que o BRICS sindical produziu um documento. Isso. Né? Então eu queria saber que documento foi esse, quais os seus pontos, 5 ou 6 pontos centrais e que encaminhamento foi dado. Parece que a OIT também recebeu o documento, não foi isso? Isso. Nós realizamos essa declaração dos trabalhadores do BRICS, que pode ser um pouco repetido, mas rapidamente ele prevê. Pedimos oficialmente a nossa participação no fórum, reconhecimento no fórum do BRICS. Segundo, que o BRICS possa fazer investimentos na área de qualificação profissional e avanço tecnológico para capacitar trabalhadores para essa transição que nós chamamos de transição justa na questão da indústria 4.0, quer dizer, a gente não excluir esses trabalhadores, resgatar esses trabalhadores e dar oportunidade para ele, para essa transição. Isso está no centenário da OIT, inclusive. Terceiro, a questão de saúde e segurança, de elevar os padrões de saúde e segurança nos países do BRICS, evitar a precarização das relações de trabalho, melhorando as legislações dos países componentes do BRICS e, logicamente, não diferente disso que eu já disse, participação no Conselho do Banco Mundial do BRICS, para que a gente possa influenciar para onde vai o dinheiro. E vocês também valorizaram muito o chamado diálogo social. Diálogo social, que é uma ausência muito grande no Brasil hoje, infelizmente, né? Aliás, relatamos isso tanto na abertura e na nossa fala, aproveitamos a presença de todos os países e cobramos o governo da valorização do diálogo social, inclusive utilizamos como exemplo a aprovação da reforma trabalhista no Brasil, que não teve debate com os trabalhadores, né? Foi, na verdade, uma avalanche de precarização dos direitos trabalhistas. Passaram o trator. E exatamente no momento que nós estamos vivendo, que prestes à reforma sindical, o governo cria um grupo de altos especialistas e não dialoga com os trabalhadores, com o movimento sindical, que vai tratar justamente da estrutura sindical dos trabalhadores. Então, tudo isso a gente aproveitou e fizemos essa denúncia lá e cobramos dos governos, em especial do governo brasileiro, um diálogo social permanente, não só ter o diálogo, permanente, mas equilibrado. Bom, Serginho, produzido o documento, claro que ele tem, primeiro, legitimidade, né? Ele tem, digamos, qualidade, porque ele repercute as demandas que são mais ou menos afins entre os trabalhadores chineses, brasileiros, sul-africanos, etc. Agora, esse documento, ele fica restrito na burocracia do BRICS ou as entidades sindicais divulgam, procuram fazer chegar às suas bases, digamos que irradia suas diretrizes? Qual é a orientação em termos de, digamos, de massificação desse documento? Bom, primeiro que nós, respondendo à pergunta anterior, nós entregamos formalmente a todos os ministros do trabalho dos 5 países e também para a OIT. A OIT se interessou muito pelo documento, quer dialogar mais sobre isso. E, logicamente, esse documento ele vai ser disponibilizado na versão em inglês e português para toda a sociedade. Existe um site que os russos eles administram esse site do BRICS, que a gente tem que dar um pouco mais de vida, né, e publicidade para esse site. Mas está escrito em russo, em inglês ou português? Está escrito só em inglês e russo. Nós precisamos colocar na língua portuguesa esse site para que as pessoas possam entender. Mas, de qualquer forma,
Volto a dizer, o documento ele dialoga muito com aquilo que foi do centenário da OIT e, logicamente, aponta para os trabalhadores, para os governos e para os empregadores que nós precisamos fortalecer, sim, esse bloco econômico, mas, ao mesmo tempo, nós temos que produzir igualdade e oportunidade para as pessoas desses 5 países. Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui na Agência Sindical, nosso estúdio. A Agência Sindical agora tem um estúdio próprio, tá? Vocês vão ver depois aí, nós vamos mostrar, fazer umas imagens, etc. E vamos combinar com os russos para eles colocarem em português lá também. Nós vamos colocar o GC aqui embaixo do endereço, para que, se você tiver interesse, caso você domine o alfabeto cirílico ou o inglês, você possa acessar o conteúdo. Sérgio, obrigado. Obrigado, um abraço, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, até o próximo vídeo da semana, um forte abraço.